deixa eu falar aqui da forma certa, né? A forma certa aqui, espera aí só um pouquinho, doutor Anderson, que eu vou falar aqui para não cometer nenhuma falha, é refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico. Que negócio é esse? Só quem tem é que sabe. E eu passei muitos anos da minha vida sem saber que tinha esse problema. Doutor, bom dia, pode ativar seu microfone. Vamos falar sobre isso aqui hoje no Médico em Sua Casa, com a participação do doutor Anderson Sepúlveda. Fique à vontade. Pode falar, o microfone já está ativado. Bom dia. Está ativado? Bom dia. Me bati aqui, o celular não deu certo, aí foi no notebook, eu não sou muito acostumado com isso ainda. Mas vamos chegar lá. Bom dia a todos da família. Bom dia a todos da família Mave, muito bom estar aqui. Realmente é muito bom esse hábito é bom esse hábito. Você faz todos os dias, né? Todos os dias. Estamos aqui todos os dias. Muito bom, muito bom. Quem sabe eu consigo participar, todos os dias. Mas isso aí. Seja bem-vindo à família Mave, doutor. Sim. Seja bem-vindo à família Mave. Obrigado. Obrigado, muito bom esse ministério. O refluxo gastroesofágico, ele já diz por si mesmo, né? Então, assim, nós temos um órgão que liga a nossa boca ao estômago, né? A barriga. Mas esse órgão se chama esôfago. Então, o esôfago, ele atravessa a região cervical, o pescoço nosso, ele atravessa todo o tórax, né? Até chegar no abdômen, né? E se encontrar com o estômago. Entre cada segmento do nosso corpo, e não é diferente no aparelho digestivo, existem válvulas, ou seja, existem setores que fecham, né? Então, entre a boca e o esôfago, existe a válvula, que é o cricofaríngeo, que no caso esse é voluntário, que a gente decide engolir, né? E existe a válvula do esôfago, né? Que é o esfíncter esofágico inferior, e esse esfíncter, ele é involuntário, mais ou menos, não totalmente involuntário, sofre uma influência nossa. Vamos citar algumas coisinhas. Então, o que é o refluxo? É o ácido do estômago subindo. A tendência da gravidade é descer. Então, a gente engole a comida, a bebida, e é para descer. Então, quando sobe esse líquido, é o refluxo, esse líquido que vem com ácido clorídrico do estômago, que é extremamente forte. Esse ácido sobe e queima o esôfago. Então, o esôfago não foi preparado para suportar o ácido do estômago. Isso vai causar lesão, isso vai queimar o esôfago da pessoa e vai causar alguns sintomas, né? Existem alguns sintomas que são chamados típicos, que são aqueles sintomas assim mais tradicionais, que é a azia, o queimor atrás do peito, que a pessoa já até infere, não? Ele já chega no consultório, já chega no doutor, estou com refluxo, ele já dá o diagnóstico, né? Existem aqueles sintomas atípicos, que dificilmente, às vezes, a pessoa não atribui ao refluxo. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma tosse crônica, aquela tosse seca que ela tem quase o dia todo, ou depois de alguma refeição, 1 hora depois de uma refeição, ela tem aquela tosse, e ela pensa que é do aparelho respiratório, ela toma antialérgico, ela toma remédio para tosse, e a tosse não passa, e a tosse não passa. A tosse é o quê? É o ácido subindo até o pescoço, até o cricofaríngeo, aí o reflexo da tosse tenta expulsar, e aí é a tosse. Um outro sintoma também característico é a dor, não tão característica, é a dor retroesternal. Então, aquele paciente que sente uma dor atrás do peito, ele pensa que é coração, vai no cardiologista, faz aquele tanto exame do cardiologista, não dá nada, graças a Deus, é o refluxo, ou seja, a queimadura do esôfago. Como o esôfago, o coração está atrás do esôfago, então dá essa dor. Esses são alguns sintomas chamados sintomas atípicos. Vou deixar um espaçozinho para me interromper. Pode interromper, pastor, senão eu vou falando tudo aí. Veja só, nós temos uma pergunta aqui, que é da Maristela. Ela diz: doutor, quando eu como pão de padaria, eu arroto azedo e não como mais, e não sinto esse problema mais. E aí, então, doutor? Aí nós temos que ver o seguinte, ela especificou pão de padaria, então a gente tem que pesquisar nessa pessoa, esqueci o nome dela, se ela tem algum sinal de intolerância a glúten, Maristela, se a Maristela tem algum sinal de intolerância a glúten,
que seria uma investigação importante, apesar de não ser tão frequente a intolerância a glúten quanto se imagina, né? Essa propaganda que a indústria faz de intolerância a glúten, pensa-se que atinge muita gente, não é tanto assim, a parcela da população é de menos de 5%, mas é importante investigar. Como é que você investiga? Através de uma endoscopia, através de um exame de sangue. São basicamente 3 exames de sangue, 3 dosagens laboratoriais que você faz e tem a certeza se você tem ou não intolerância a glúten. É importante tirar essa dúvida, porque caso tenha, a pessoa tem que se abster não somente do pão, né, mas também de todo o glúten, porque ele pode sofrer consequências de atrofia intestinal grave, até atrofia até do cérebro. Tem um paciente que ficou paralítica porque tinha intolerância a glúten e só descobriu quando ficou paralítica. Então, pode ser uma coisa grave. Porém, há um tempo atrás eu atendi só uma pergunta. padeiro. Uma pergunta, doutor. A intolerância a glúten pode também provocar Sim. câncer? A intolerância a glúten pode. A intolerância a glúten, em primeira mão, o que ela faz? Como não consegue absorver o glúten, as vilosidades intestinais, ou seja, a parte intestinal que absorve os nutrientes, elas vão sofrendo atrofia, elas vão ficando mais com pequenas voltinhas, as voltinhas vão acabando e perde a capacidade de absorver os alimentos. Então, essa é a primeira consequência. E pela deficiência nutricional da absorção de alguns nutrientes, ele vai ter consequência, dentre elas o câncer e até a atrofia cerebelar, o cerebelo, que é um órgão que fica aqui atrás, faz parte do tronco encefálico e que é responsável pela nossa movimentação, pelo nosso equilíbrio. Ele pode sofrer uma atrofia. É o que aconteceu com essa paciente, chegou hoje, ela é cadeirante por causa de intolerância a glúten. Isso não é para alarmar ninguém, mas caso tenha, se for detectado que tem que levar a sério. Se não tiver, está de boa. Agora, em relação ao pão de padaria, eu atendi um padeiro aqui de uma boa padaria de Eunápolis, e aí eu brinquei com ele, e aí, você come muito pão? Ele falou, doutor, eu não como pão de padaria de jeito nenhum. Você não sabe o tanto de tranqueira que tem naquele negócio, eu não como aquilo nem que me mate. Então, pode ser que o pão da padaria tenha muitos produtos químicos, como ela especificou o pão da padaria, né, aconselho ela também a procurar um substrato, um carboidrato de melhor qualidade, no caso. Pode ser, não estou acusando a padaria, nem sei qual é, não vamos falar qual é também. Mas no geral, né? No geral, a gente sabe. A gente se encanta muito pelo aroma, a gente se encanta pela beleza, mas a gente sabe que realmente é um produto que é questionado. Doutor, as perguntas estão pipocando aqui no nosso chat do Zoom. Eu vou ver também as perguntas lá no chat do Face. Mas a Luciana diz o seguinte: eu sinto muita azia que dói e queima minhas costas. E aí, tem alguma ligação, doutor? Sim, foi o que eu falei anteriormente, foi o quê? Como a queimadura, o esôfago é um órgão fino se comparado com o estômago, né? Ele tem 3 camadas e no segmento superior ele é bem fininho, então na parte que vai subindo aqui no tórax ele é bem fino. Então, quando esse refluxo é mais acentuado, o que acontece que chega a dar tosse no paciente, ou seja, significa que subiu até a garganta, ele queima o esôfago e dá uma dor nas costas da pessoa, porque o esôfago ele está próximo da coluna, né? Ele está atrás do aparelho respiratório. Então, nós temos aqui na frente a traqueia, por onde passa o ar, atrás da traqueia nós temos o esôfago. Então, ele está mais próximo da coluna, ele está sobreposto, ele está atrás do pulmão. Então, dá dor nas costas, é um sintoma de dor nas costas, é um sintoma atípico, né? Frequente, inclusive, como é o caso dela. Eu queria chamar a atenção de um hábito que eu vejo muito em nós, eu, inclusive, passava por isso também, todos nós podemos ser pacientes. O que acontece? As refeições, elas devem ser feitas no ambiente mais agradável possível e com calma. Então, quando a gente deglute, então eu vou engolir agora, gera uma onda de contração do esôfago, e essa onda de contração que deve ser progressiva, e até chegar no esfíncter, o esfíncter normalmente ele é fechado, ele abre para passar o alimento, né, ou o líquido, a saliva, que seja. Quando a gente engole muito rápido, então aquela pessoa que come muito rápido, não tem tempo para comer, tem aquele hábito de comer rápido, o que acontece? Ele faz a chamada inibição deglutitiva, ou seja, vamos dar um exemplo. Então eu engoli,
a onda de contração vai pam, pam, pam. Se eu engolo de novo, a onda de contração para aqui no meio do meu tórax e volta de novo. E aí a comida fica entulhando, fica uma sobreposta à outra e a válvula está fechada. A válvula é músculo, lembre-se que a válvula é um músculo, ela está fechada. Só depois, com o peso da gravidade, ou aquela pessoa que fala bem assim, só consigo comer se eu estiver bebendo alguma coisa, eu tenho que beber água, eu tenho que beber alguma coisa. Por quê? Ela não dá tempo daquele processo que demora cerca de 20 segundos entre uma deglutição e outra para completar todo o trajeto. Ou seja, a gente só pode dar 3 garfadas de comida a cada 1 minuto, para dar tempo. E aí o que acontece? Essa comida, esse alimento, ele fica aqui e ao invés da válvula trabalhar, abrir e fechar, como todo músculo precisa ser exercitado, então nós exercitamos nossos músculos estriados através de exercícios físicos, ginástica, trabalho e tudo. O músculo do esôfago também precisa ser exercitado e ele não é exercitado, ele é praticamente estuprado, digamos assim, né? A comida vai empurrar e ele vai esgarçar, ou seja, você vai ter um esôfago uma válvula cada vez mais frouxa, né? Propiciando cada vez mais refluxo. Então, o hábito de se alimentar de forma calma é importantíssimo. Olha, interessante, a gente não imagina como alguns maus hábitos podem proporcionar tanto prejuízo para a nossa vida, né? E essa questão do comer rápido Sim. É quase que um fator comum entre, principalmente, os trabalhadores, as pessoas que têm ali pouco tempo de intervalo para o almoço, vai lá, come rapidinho para poder tratar de alguns outros assuntos no comércio ou ter algum soninho aí após o almoço. Inclusive, vai ser um outro momento aí, quem sabe, falar sobre isso. Mas as perguntas estão vindo aqui. Olha, Dinei perguntou, doutor, o uso da lactose também traz problema de refluxo? E ele pediu também para falar sobre a mastigação. Certo. Bem, a lactose, se a pessoa tem intolerância à lactose, já seria um assunto até de talvez um outro programa, ele vai causar vários distúrbios, mas o distúrbio principal é o seguinte: se a pessoa não tem a lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite no intestino delgado, ou seja, já passou do esôfago, já passou do estômago, está no intestino delgado. Então, nós estamos já lá embaixo, né? Nós estamos aí a 1,20 m da boca. Tá? O que acontece? Essa lactose não vai ser digerida pelo intestino delgado e essa lactose vai ser digerida pelas bactérias do intestino grosso, pelo cólon, onde tem as fezes. Né? Então, essas bactérias vão digerir esse substrato, que é o açúcar do leite, e esse açúcar do leite vai, na digestão pelas bactérias, vai produzir 2 componentes, vai produzir glicose e vai produzir hidrogênio, que é um gás. Então, o sintoma principal da intolerância à lactose é estufamento da barriga. Você vai encher de gás a barriga e, às vezes, ter diarreia. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, existem 2 testes para fazer o diagnóstico, um mais eficiente, outro menos. A pessoa tem que se abster da lactose ou comprar produtos que tenham a enzima lactase. O ideal seria se abster e deixar para utilizar os produtos da lactose em ocasiões especiais, para ele não ficar comprando, de qualquer forma, alimentos que tenham a lactase, que é um suplemento, e vai ficar mais caro e também acaba tendo produtos químicos juntos. Né? Mas aí existe o exame, não tem uma relação direta. Se a pessoa tem muita intolerância à lactose, esse gás vai subir e vai acabar também propiciando ter o refluxo. Ok, esse é um assunto que tem mais pano para manga aí, né? Tem muito leite para colocar tem mais. Na jarra. Mas vamos falar aqui sobre o refluxo. Doutor, o problema já foi identificado, a gente já sabe que os maus hábitos podem proporcionar, intensificar esse problema, mas a pergunta é, o que fazer quando nós identificamos? Talvez na descrição que você fez agora, muitos dos nossos queridos que estão aqui com a gente, da família MAV, acompanhando, identificou-se, como é o meu caso também, porque eu já sei que eu tenho um problema e às vezes eu relaxo com as atitudes corretas. Mas quais são as soluções para a gente tentar amenizar? É um problema crônico? Dá para reverter? Dá para ser curado? Como é isso? Os pacientes falam assim, chega assim e falam, doutor, esse negócio de refluxo não tem jeito não, né? Não tem como melhorar. Eu melhoro e depois volta tudo de novo. É porque, como a gente já falou, ela tem uma relação direta com os hábitos, com o que você come. Então, por exemplo, alguns alimentos que notadamente vão causar refluxo e vão dar problema no trato gastrointestinal, principalmente alto. Uso de café
fumo, álcool, chocolate, as mulheres que gostam um pouco mais de chocolate do que os homens, geralmente, frituras, condimentos, pimenta, páprica, enlatado, sardinha, atum, salsicha, crustáceos é um veneno, apesar que nós estamos falando aqui para um público adventista, mas vale ressaltar, siri, camarão, caranguejo é péssimo, e o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides. Vou citar diclofenac, aspirina, cetoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, nimesulida. Todos esses medicamentos lesam o trato digestivo alto, alguns em maior ou em menor grau. Então, tudo isso você tem que se abster dessas coisas, né, que vão causar refluxo e outros problemas mais, né? E o hábito que nós já falamos, o hábito de se alimentar corretamente, de comer frutas, verduras, legumes, ou seja, a questão do refluxo ela vai mais além do que uma doença, como na maioria das vezes das doenças, elas têm a ver com os nossos hábitos de vida, com as nossas escolhas de uma forma direta. Então, se a pessoa não entrar nesse clima de forma crônica, a doença dela vai voltar. Apesar que tem algumas pessoas que têm problemas específicos, né, como distúrbios da motilidade intestinal, que tem síndrome de intestino irritável, espasmo esofagiano difuso, que são doenças específicas que necessitam, além de tudo isso que a gente falou, de tratamentos específicos e exames específicos, que a gente pode entrar em detalhes como a manometria esofágica, a pH-metria esofágica, que são para fazer o diagnóstico diferencial de distúrbios de hábito e distúrbios que seriam doenças que precisam de tratamentos, além do tratamento habitual, que é procinético e inibidor do ácido do estômago, que são os tratamentos mais convencionais. Doutor, é muito assunto mesmo. O pessoal aqui está nas redes sociais e também aqui no chat do Zoom, dizendo que é uma palestra muito boa. Muito agradecidos estamos por essas informações, mas eu não posso me despedir ou encerrar esse momento sem fazer uma última pergunta que apareceu aqui, tá? A pergunta é o seguinte: o que ocorre no estômago quando misturamos a comida com líquidos? Pode causar esofagite? Esofagite é o termo técnico que o endoscopista, na endoscopia, a gente utiliza quando a gente faz endoscopia e vê o órgão do esôfago queimadinho, né? A gente vê ele todo queimado, a gente usa esse termo esofagite, que é uma consequência do refluxo. Então, se você tem esofagite, obviamente você teve refluxo, e esse refluxo foi tão acentuado que queimou o esôfago e gerou uma queimadura visível no endoscópio, né? Nós vimos aquela queimadura. Então, o hábito de você ingerir líquido junto com a alimentação, como eu já falei anteriormente, o que acontece? Você empurra o alimento, não dá tempo para a válvula abrir e fechar adequadamente, lembrando que a função da válvula é ficar fechada e só abrir quando vier a onda de contração. Além do mais, o estômago com o alimento e com líquido, o que vai acontecer? Ele primeiro vai ter que tirar todo o líquido, para depois ele processar o alimento com o ácido clorídrico e com os ácidos que são inerentes ao estômago. Então, o processo digestivo vai ficar mais lento. Se você ainda mais for aquele hábito assim, um pouco de comer um pouco mais, o que acontece? Vai ficar muita pressão no estômago. Imagina que você tem um estômago aqui na nossa barriga e a válvula está fechada. Essa válvula que você já não tratou ela tão bem. E aí está cheio de comida, ainda cheio de líquido, água, Coca-Cola, que seja. Essa pressão vai aumentar embaixo. A tendência da válvula é não aguentar a pressão retrógrada e abrir e vazar, que é o refluxo. Então, mais ou menos assim, acho que deu para entender. É bom a gente ficar atento para essas questões, porque muito dos problemas nem são genéticos, são hábitos que adquirimos ao longo da vida e achamos que simplesmente não tem problema nenhum. Só que a cobrança vai ser feita muito elevada mais à frente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Queremos apenas lhe perguntar onde é que você atende, como é que se faz contato, porque eu tenho certeza que muitos gostariam de ter esse atendimento mais especializado nessa área. Como é que as pessoas podem fazer contato contigo? A nossa clínica é a GastroCenter, ela fica dentro do Hospital AMES, e o nosso telefone de contato, que também é o WhatsApp, é 998223434. Tem um canal no YouTube, tem também um canal no Instagram, tem no Facebook, que é GastroCenter Anderson Sepúlveda. Se colocar, vai achar a gente lá.
Gastrocenter, ok. Fica em Eunápolis, né? Sul da Bahia. Eunápolis, exato. Ok. Eunápolis. Então tá bom. Doutor, muito obrigado. E na próxima quinta-feira a gente espera de volta aqui para trazer mais informações para a gente. Valeu, obrigado a todos. Um abraço, querido. Que maravilha é ter uma